Os pais, já está gravando. Eu vou compartilhar a minha tela para vocês, que é o livro, né? Para quem não está com o livro aberto aí, vai ter agora aqui na tela. Então, vou compartilhar aqui. Show de bola. Números reais é o nosso novo capítulo. Lá no 6º ano, né, vocês começaram a estudar os conjuntos numéricos. Os conjuntos dos números naturais, que são todos os números inteiros e positivos, a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é número com vírgula, não é número negativo, são números inteiros e positivos. Esses são os números naturais. Pela letra N, né, ele é significado. Depois vocês viram o conjunto dos números inteiros, que é o Z. Os números inteiros são números positivos ou negativos, mas que não tem vírgula, né? Depois da vírgula é zero, tipo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 1000, 2000, etc. Eles podem ser escritos de outras formas, por exemplo, 30 sobre 30 é um número inteiro, é 1, né? 20 sobre 10 é um número inteiro, 20 dividido por 10 é 2. Então, os números inteiros, independente da forma que eles são escritos, no final das contas, ele vai ser inteiro. Tá? E aí nós temos os números racionais. O que são números racionais? Os números racionais são aqueles números que a gente consegue dividir. Não só consegue dividir, mas após dividir, ele é um número exato e ponto final. Por exemplo, como assim, Léo, um número exato? 5 dividido por 2. R$ 5 para eu e Luísa. Exemplo. Vai dar 2,50 para cada um. 2,5 é um número racional, 2 dividido por 5, porque após a vírgula ele tem um final, ele termina. Tá? Então, eu vou liberar o microfone aí da galera para me falar outros exemplos de números. Vai liberando aí o microfone, me fala outros números racionais aí. Me fala aí. Vamos, gente, vamos falar. Números racionais. Oi, Herbert. Tipo, qualquer número que seja inteiro e natural. É racional. Qualquer número inteiro e natural é racional, mas não todos os racionais são inteiros e naturais. A gente tem que saber disso, né? Eu vou abrir aqui para vocês uma figura que a gente tem muito legal. Só um minuto, aqui mesmo. Ó, a gente vai rever junto. Olha só, que interessante. Nós temos aqui os números naturais, bem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, todos eles inteiros e positivos. Nós temos os números inteiros, o Z, positivo ou negativo, menos 1, menos 15, menos 1 milhão, 1 milhão, 2 milhões, 3, 4, 5, inteiros positivos e negativos. O que são os números racionais? Tá? Que são esses que a gente fala. Então, o Herbert está correto quando ele falou. Todos os números inteiros e naturais, eles são racionais, tá vendo? O nacional está dentro do inteiro e o inteiro está dentro do... o natural, perdão, está dentro do inteiro e o inteiro está dentro do racional, ok? Mas, Léo, esse número, essa letra R e R aí é quem? Bom, R são os números reais. Só um minutinho que eu vou entregar o telefone aqui da escola que está tocando para a Gabriela. Só um minutinho. Bom, voltamos. O R corresponde ao conjunto dos números reais. Tudo que existe em números está dentro do R. Então, depois a gente fala do IR, que é o tema da próxima aula, mas a gente já vai dar uma introdução. Os números racionais, eles são reais? Os números racionais, o quê? Eles são reais? Sim, todos são. Tá? Os números inteiros, todos eles são racionais? Sim, todos são. Os números naturais,
Todos são inteiros? Sim. E assim por diante, né? Mas, Léo, o que quer dizer esse IR aí? Que número é esse que ele é real, ele existe, porém ele não é racional? Quando a gente fala que ele não é racional, a gente, pelo nome, né, racional vem de razão, né? Razão, divisão, fração, etc. Ou seja, eu não consigo dividi-lo. Não é uma indefinição, tá? Mas eu não consigo dividi-lo para que ele, após a vírgula, tenha um valor exato. Tipo, 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Já o π, por exemplo, é 3,141528 e após a vírgula ele é infinito. Uma dízima periódica, 1 dividido por 3, vai dar 0,33333 infinitesimalmente. 2 dividido por 3, 0,66666 e vai. Meia até o final do mundo e mais, né? Porque ele é infinito, não vai até o final do mundo, ele ultrapassa isso. Então, Léo, por que então quando eu coloco na minha calculadora 1 dividido por 3 dá 0,34? Por que eu coloco na minha calculadora 2 dividido por 3? Você pode tentar aí. Por que eu coloco e dá 0,67 ou 0,66666 e o último é 7? Porque na calculadora, no celular, independente onde a gente vai estar fazendo, a gente tem uma quantidade finita de números que cabem ali. Tá? Não são todos os números que cabem ali, tudo bem? Então, há uma aproximação desses números, mas eles são dízimas periódicas. Então, ó, dízima periódica são números irracionais. O π, raiz de 3, raiz de 5, a raízes de alguns números, aí, isso eu vou falar na próxima aula, mas vai ser uma introdução, eles também são irracionais. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam aí a diferença de números racionais e irracionais? Os dois existem, os dois, ó, irracional e irracional, eles existem, eles estão dentro dos números reais. Tudo bem? Léo, e existe número que não é real? Existe número imaginário? Sim, existe número imaginário. Só que isso é assunto só para o ano que vem, talvez segundo, terceiro ano do ensino médio, onde a gente vê alguns números imaginários. Por exemplo, vou te falar um número imaginário aqui agora. Não é imaginar um número e falar, tudo bem? Um número imaginário é que matematicamente, na realidade, ele não existe. Por exemplo, qual é a raiz quadrada? Vocês podem responder aí. Qual é a raiz quadrada de menos 4? Vai, libera o microfone e me diz aí a resposta. Qual a raiz quadrada de menos 4? O pessoal está participando em peso, hein? É 2. É 2. Bom, a raiz quadrada do número 4 é 2. Beleza? 4 positivo. 2 imaginário. Ah, tá. Aí você já pegou. 2 imaginário. Bom, por que não é o 2 normal? Vamos explicar para a galera, né? Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo daria menos 4. Por exemplo, que número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar um número negativo, sendo que aquela regra que a gente já sabe, né, a regra da multiplicação, quando eu tenho dois sinais iguais, menos vezes menos é positivo, é mais. Então não existe menos 2. Léo, menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Não vai dar, você acabou de errar. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. Então, menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. Léo, e se for menos 2 vezes mais 2? Bom, aí você não está usando números iguais. Menos 2 é diferente do que 2 positivo. Se você acha que isso é o mesmo número, vamos fazer o seguinte: você me dá R$2 positivo e eu te dou R$2 negativo. Você vai ver que você vai ficar com menos R$4. Beleza? Você vai me dar 2 e ganhar uma dívida de outros 2. Tá? Então, não é essa a ideia, não. Mas esses números que não são reais, os imaginários, vamos deixar para quando chegar, não vamos sofrer agora, não. Beleza? Deixa eu voltar aqui no livro
Então, para a gente dar seguimento à nossa aula aqui. Vamos lá. Os objetivos desse capítulo. Essa é uma aula mais introdutória. Ó. A gente está no primeiro objetivo aqui, ó, retomar os estudos de alguns conjuntos numéricos já conhecidos e compreender o conjunto dos números irracionais e dos números reais. A gente acabou de fazer isso aqui agora, de conversar sobre isso aqui, tá? A gente falou dos números naturais, inteiros, racionais, falou agora dos irracionais e números reais. Ainda deu uma palhinha para os números imaginários, tá? Mas deixa isso chegar quando for o objetivo. O da próxima aula, eu não passei atividade para a próxima aula do livro lá, tá? Mas eu deixei em aberto para quem já quiser começar a fazer. O próximo objetivo é determinar a raiz quadrada exata ou aproximada de um número racional. A próxima aula, que eu já gravei a videoaula, já deixei disponível que vocês vão receber, vocês vão ter acesso, tá? E se tiver alguma dúvida, é só me perguntar no grupo lá ou no WhatsApp. Depois, reconhecer que todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica é irracional. Olha só, já falamos disso aqui, ó. Reconhecer que todo número cuja representação decimal é infinita. O que é isso? Que depois da vírgula ele não termina, ele é infinito depois da vírgula. A gente falou do π, a gente falou da raiz de 3, da raiz de 2, a gente falou também das dízimas periódicas, né? 1 dividido para 3, depois da vírgula, ele é infinito, ele não acaba. Então, você vai poder reconhecer esses números, vai ter essa capacidade depois. Depois, estimar a localização dos números irracionais na reta numérica. Isso é muito importante. Eu ensino isso na próxima aula, tá? Na videoaula que eu passei. Como você... Alô, Guilherme, essa é para você. Como você não vai usar a calculadora para descobrir qual o valor aproximado de uma raiz não exata. Por exemplo, a raiz de 25, a raiz quadrada de 25, a gente sabe, todo mundo sabe que é 5, perdão. 5 vezes 5, 25. E a raiz quadrada de 24? Opa, eu não tenho esse valor exato. Não tenho. A gente vai descobrir como encontrar esses valores aí aproximados, tá? Depois, compreender que o conjunto dos números reais é formado pela união dos conjuntos racionais e irracionais. A gente viu aqui, voltando, esse objetivo que a gente está vendo é esse aqui, ó. A gente vai compreender que o conjunto dos números reais, o R, ele compreende o conjunto dos irracionais e o conjunto dos racionais. Eu já expliquei por quê. Já retomando por quê. Os dois são reais, os dois existem. Qual a diferença dos dois maior? A diferença é que o irracional, após a vírgula, ele é infinito. Eu não consigo ter um número exato após a vírgula. Tudo bem? Por exemplo, o π. A gente aproxima o π de 3,14. Na engenharia, a gente aproxima 3,1415. Já tem algumas outras partes, algumas empresas, que colocam o valor dele mesmo, o π, para calcular as coisas. 3,14, 15, 28, ele é infinito após a vírgula, para ter a quantidade mais, o valor mais exato possível, tá? Ele é irracional, não consigo dividi-lo e após a vírgula ele é infinito. Já os racionais não, após a vírgula ele termina. 0,5 dividido por 2 é 0,25, né? Dividido aí. Então, depois da vírgula, ele tem um final, ele termina. Então, ele é racional. Ele consegue ser escrito numa forma de razão. 0,1. Qual é a fração que originou o 0,1? 1 sobre 10, 2 sobre 20, tanto faz. Originou o 0,1 e depois disso aí não tem mais nada. Acabou. Tudo bem? Voltando aqui para o livro, os nossos objetivos. Efetuar, aqui que a gente gosta, né? Efetuar, resolver e elaborar problemas com números reais. A gente vai colocar aqui na nossa vida matemática onde isso é aplicado, tá? Como sempre, eu tento buscar para vocês e é com vocês, tá? A gente vai saber como fazer isso. A gente sempre tenta dar uma
um sentido para a matemática. Vocês sabem que a gente tenta fazer isso com todas as matérias. Algumas é uma parte um pouco mais longe de vocês, outras já é um pouco mais palpável, mais perto. Poxa, legal, talvez eu use isso mesmo, mas a gente fala o sentido de tudo aqui para vocês, tá? E por último, compreender as propriedades e realizar operações entre radicais. E a gente entra mesmo na nossa vida como estudantes, a gente já vai entender de onde saiu, para que serve, vai saber como fazer e vai conseguir fazer todas as atividades. Tá, pessoal? Agora, do que a gente falou aqui agora, eu vou abrir para dúvidas, tá? Eu vou fechar aqui essa tela e vou parar de compartilhar a minha tela. Eu vou abrir para dúvidas sobre isso que a gente falou agora. Se vocês tiverem dúvida, é só falar. E se vocês tiveram dúvida sobre alguma matéria da aula passada, das aulas passadas, ou alguma atividade, Léo, não consegui fazer de jeito nenhum, não entendi, esse é o momento, tá? Fica à vontade. A gente tem ainda, a gente começou 10h40, a gente tem 10, 15 minutos ainda. Então fica à vontade, tá? E aí, alguma dúvida, pessoal? Enquanto isso, vou responder uma mãe aqui, que não está conseguindo ouvir. Gente, alguma dúvida? E aí? Acho que não. Nessa parte de introdução é mais tranquila, né? A gente usou mais para relembrar os conjuntos numéricos, né? Que vocês veem isso desde o sexto ano lá, desde o começo. Então, a gente veio só relembrar para poder seguir. Ano passado, então? Também, né? Todo ano, porque é dividido, né, o Otávio? É dividido em todos os anos aí uma parte. Lá no começo, vê os números naturais inteiros, depois os racionais, aí tem todas as operações com os racionais. Isso é normal, é o que eles dividem para ser feito. Beleza? E aí, alguma dúvida sobre Vou abrir aqui, então, algum exercício que eu passei, não sei se alguém tem dúvida, se alguém... Todo mundo conseguiu fazer tudo. Já Abre aí um exercício. Vou abrir aqui, rapidão. Deixa eu voltar aqui. Vocês entenderam essa parte do triângulo aqui, os casos do triângulo, esse que eu parei agora? O caso ângulo e ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. Alguém tem alguma dúvida sobre eles? Além de explicar, eu deixei uma videoaula aí para vocês, bastante esclarecedora. Alguma dúvida sobre os casos aqui de triângulos? Só relembrando aqui, já que não tem ninguém falando, o primeiro caso, ângulo e ângulo, resumindo, essa matéria aqui de triângulo, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai analisar o triângulo e vai ver o que o exercício me deu de informação. A partir disso, a gente vai calcular, normalmente, o que a gente precisa calcular o que ele está pedindo. Por exemplo, esse triângulo ABC aqui, esse triângulo verde, ele apareceu com duas informações aqui. A primeira informação é o ângulo alfa, que ele se repete aqui, tudo bem? E o ângulo de B, que é o mesmo do ângulo aqui do F, tudo bem? Então, se eu fosse reparar de verdade, vou pegar uma folha aqui, ó. Se eu fosse reparar de verdade, se eu quisesse sobrepor esses triângulos, o que eu teria que fazer? Ó, eu tenho um triângulo ABC aqui, deixa eu dobrar a minha folha para ser mais didático. Tá dando certo, não. Vai por aqui mesmo. Eu tenho um triângulo, vou colocar aqui, ó. Aí, ó. Eu tenho um triângulo ABC, beleza? Um triângulo. Aqui ele é ângulo reto, né? Mas lá no exemplo não é. E como que esse outro triângulo menor que está aí dentro, aí, ó, o triângulo B, na verdade DEF, esse triângulo está sobreposto? Ele está na mesma posição do que o triângulo maior? Não. A gente já vê aqui pelo ângulo alfa, né? Aqui o ângulo alfa está embaixo e no triangulão, que eu chamo, o ângulo alfa está aqui em cima. Então, eles não estão na mesma posição. É como se esse triângulo aqui,
ele preservasse um ângulo só, que é esse ângulo BF aí, e aí ele fosse meio que girado para escrever o próximo. Então, ele está em uma posição diferente. Pode ser que venha assim, tá? Aqui embaixo, ele coloca na posição normal. Aqui, ele olha só, eu tenho um triângulo ABC grandão e tenho um triângulo DEF. Mas esse triângulo DEF ficar na mesma posição do que o outro, do que o ABC, eu vou precisar girar ele aí. O que eu vou precisar fazer? Ó? Segurar em F. Imagina aí você, segurando em F, nesse ângulo aqui, pegando o D aqui de cima e fazer isso aqui, ó. O ângulo alfa vai lá para cima e fica igual ao outro, tudo bem? Então, só para vocês entenderem, Léo, para que você está me dizendo isso, cara? Para onde que eu vou encontrar isso? Você vai ver o exercício que eu vou te passar, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é o lado, ângulo e lado, LAL. O que está dizendo aqui? Até falei isso na minha aula. Eu tenho um ângulo no meio de dois lados. É um caso que eu tenho aqui. Um ângulo no meio de dois lados. Olha só o exemplo. 9, o ângulo de 90 graus e 12. Comparado lá do outro lado, né? Rio de baixo. 3, o ângulo de 90 graus e 4. Lado, ângulo e lados. Beleza? Para que eu quero saber isso, Léo? Onde eu vou usar? Aí, meu querido, se tiver falando, por exemplo, aqui é 9, aqui é 12, aqui é x e aqui é 4. Eu quero achar esse x aí, que no caso eu falei 3. O que eu tenho que fazer? Teorema de Tales. A gente aprendeu isso. Pega os lados correspondentes. 9 está para x, né? 9 está para x, que eu falei que era. Do mesmo jeito que 12 está para 4. Os lados aí é só uma revisão da matéria do primeiro capítulo. Vai se repetir nesse caso. Se eu tiver o ângulo, para que serve o ângulo então, Léo? Para eu me localizar. Lembra que aqui em cima o triângulo estava girado aqui, ângulo e ângulo aqui? Para quanto que vai? Para onde vai? Então eu preciso reposicionar ele. E o terceiro caso é o mais simples, que ali é teorema de Tales puro, proporção, né? Razão e proporção entre triângulos, igual a gente viu. É o caso lado, lado e lado. Ele deu as 3 informações de todos os lados. Aí você fica ligado, porque nos exercícios vai vir assim, ó. Esse lado mede 5, esse lado mede 10 e esse lado mede x. Esse lado mede y, esse lado mede 4 e esse lado mede z. O exercício vai passar para você apenas uma informação completa. A informação completa que eu falei foi 10 e 4. Sempre o exercício vai passar para você uma informação só completa. Senão fica muito fácil, né? Aqui já está tudo dado aqui para vocês, já está de mão beijada. Então lá no exercício vai vir, aqui vai vir 5, aqui vai vir x, aqui vai vir y, aqui vai vir 3. Então você vai precisar fazer conta para descobrir eles. E um desses lados correspondentes, eles vão ter que ser dados aí. Bem? Olha os exercícios. Analise a semelhança entre triângulos representados a seguir. Calcule y em medida, calcule o perímetro do triângulo ABC. Então tem duas coisas para fazer aqui. Primeiro, calcular y. Quem é y na vida aqui? Y é uma parte desse lado aqui de baixo. 2 mais y é o lado BC, correto? Aí eu pergunto para vocês, a primeira coisa, esses dois triângulos, eles estão na mesma posição? Me responde aí. Não. Não estão na mesma posição, né? Eles têm ângulos correspondentes, ó, alfa é o mesmo de alfa, beta é o mesmo de beta, só que esse triângulo laranja aqui, fizeram isso aqui com ele, ó. Deitaram ele, beleza? E aí o que eu vou precisar fazer? Pegar lados correspondentes. Eu sei que o lado, então se eu deitar, né, se eu colocar para cima esse triângulo laranja aqui, eu sei que o lado 6 é correspondente com o lado 4, beleza? E eu sei que o lado 2 mais y é correspondente com o lado 8, ok? Proporção de lados. Já começo a fazer por aí. Eu pego BC, que é o que eu quero saber, onde tem um y, onde vai precisar saber ali, tá? Eu pego o BC e comparo ele, coloco ele numa razão com o 8. Olha aqui, 2 mais y está para 8, assim como 6 está para 4. Eu pego os lados correspondentes e acho aqui o valor de y. Ó, resolvendo com vocês. Eu passo multiplicando 4 aqui para cima, fazendo chuveirinho, 4 vezes 2, 8. 4 vezes y, 4y. E esse 8 eu passo multiplicando para cá, 8 vezes 6, 48. Beleza? Letra para um lado, número para o outro. Esse 8 passa para cá, diminuindo. 48 menos 8 é igual a 40. Ok? 4y é igual a 40. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, o 4 que está multiplicando passa dividindo. Y é igual a 40 dividido por 4, que é igual a 10. Descobri o valor de y. Ok? Fiz a primeira parte. O que ele quer? E, em seguida, calcule o perímetro do triângulo ABC.
é só somar os lados. Lembrando que, olha a pegadinha, esse lado inteiro aqui, ele não mede 10. 10 é o valor de y. Então, eu tenho que colocar esse 10 no lugar de y e assim saber que esse valor, esse lado BC mede 12. Então, eu faço aqui. Se aqui mede 12, 15 mais 12, 27. 27 com 6, 33. Logo, a resposta aqui final, o perímetro do triângulo é 33. Tá? Entendendo mais ou menos qual a ideia desse dele, por que a gente tem que saber os casos de ângulos aí? Que a gente tem que saber se ele estiver girado, tem que reorganizar, fazer de alguma forma aí, para que a gente vá fazendo. Ó, esse número 2, deixa eu ver meu horário aqui, já venceu, mas só falar dele aqui e mostrar aqui alguns outros. Por exemplo, ó, eu tenho um triângulo dentro do outro, beleza? Eu sei que o triângulo ABD, o triangulão, tem um triângulo dentro dele que é o CDE, tudo bem? Eu preciso descobrir aqui qual é o lado correspondente à posse. Se você quiser redesenhar ele, é o que eu faço, por exemplo. Não redesenhar igual a resposta aqui embaixo. Eu meio que tiro esse menor triângulo para fora, tiro para fora, lógico, né? Tiro de dentro do maior e aí tento reorganizar ele. Esse lado para cá, esse lado para cá. Percebam que o lado oposto aqui ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa, é a hipotenusa daqui. Então, o lado AD é correspondente ao lado CD do menor, beleza? Esse é o mais fácil. Agora, o mais difícil é olhar esses outros aqui. Percebam que esse cateto aqui, esse lado BA, ele é menor do que o lado BD, beleza? Se esse lado é menor do que o BD, eu procuro aqui qual é o menor também. Ó, o lado CE, ele é menor do que o lado ED. Então, esse X é correspondente a esse lado. E essa parte aqui de baixo correspondente à hipotenusa e o BD correspondente ao ED. O que ele pediu? Sabendo que AB mede 8, BD 15 e ED 5, calcule X, essa medida. Eu já sei, já acabei de falar que essa medida aqui, X, está correspondente a esse lado AB aqui. Quanto que mede AB? 8. Beleza? Então, X está para 8. É a primeira coisa que eu sei. E aí eu pego qualquer outro e faço. Ele deu o valor de AD, então ele deu esse valorzinho aqui, falou que é 5. Ele deu o valor de BD, que falou que é 15. Olha só, BD é o cateto maior, o lado maior aqui, tirando a hipotenusa. E AD é o lado maior do triângulo CDE. Então, a gente já tem tudo. A gente tem aqui, ó, 5 está para 15, assim como 8 está para X. 5 está para 15, 8 está para... Aqui está trocado, né? Eu só mudei aqui. X está para 8, 15 para 5. Ou 15 para 5, X para 8. Tá? Multiplico cruzado, vou achar o valor ali. Tem outra semelhança aqui entre triângulos, determina o valor de X da figura. Eu tenho um triângulo dentro do outro maior, eu tenho que reorganizar. É a mesma coisa sempre. Aqui eu tenho 2 triângulos. Ó, essa parte de linhas, fala que por exemplo, esse ângulo P corresponde ao ângulo F. Ele tem uma linhazinha. O ângulo D de 2 linhas corresponde ao F. E o ângulo C corresponde ao G. Então, dado em centímetros aí, pede para você descobrindo. Você vai ter que girar ele de alguma forma. Ou você redesenha ele, ou você vai vendo aí, vira seu livro, etc. Tanto faz, tá? E os exercícios são mais isso. Ó, esse aqui já está na posição. Ó, tem um triângulo menor, um triângulo isósceles de 2 lados iguais, ó, e um outro dentro de um maior. Beleza? Eu já dei a dica aqui. Falei que eles são, se você quiser por esse lado, né? Eles são isósceles. Se aqui mede 6, aqui tudo mede 6 também. Aqui 2, aqui 4, tudo é 6. X, e aí você vai fazendo. Aqui também tem um dentro do outro, você vai ter que girar ele normal, e assim por diante. Não tem mais o que falar sobre isso. A gente só vai, eu estou à disposição ali para ajudar vocês caso tenha dúvidas, tá? Então, gente, minha querida gente, a nossa aula, nosso encontro foi sobre isso, tá? Sobre esses assuntos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum exercício que eu passei, fiquem à vontade. Essa aula de agora contou para o planejamento de segunda-feira lá, eu pedi para vocês darem uma lida também, vai aparecer para vocês. Na quarta-feira tem uma videoaula que eu passei sobre o assunto das raízes, tá? Raiz exata e não exata. E se vocês quiserem já começar a fazer os exercícios a partir de raízes, pode começar a fazer. É o que eu vou passar para frente, tá? Mas está vindo o feriadão aí, vou deixar vocês descansar um pouco, e aí a gente vai seguindo a vida. Beleza? Um abraço, quiser me dar tchau aí, libera o microfone. E eu tô... Tchau. Tchau, gente. Prazer, tá? Tchau, tchau. Oh.